Oi galera do canal, tudo bom? Mais um capítulo de Café com Livro. Olha só, hoje eu quero falar um pouquinho com as minhas colegas, com os meus colegas professoras, professores, escritoras e escritores que ainda estão no anonimato e que sonham em ter publicado a sua própria obra, ter publicado um dia aí um livro, né? A gente fala assim que um livro, ele deixa de ser apenas uma obra literária, ele passa a ser de fato um filho, uma filha. O que é tão bacana quando a gente tem um livro publicado, tem o poder de criar histórias de pessoas, do início, meio e dar finais para essas pessoas. Você consegue criar a dicotomia bem e o mal, cria histórias com realismo fantástico. Tão forte isso que essa obra vai para além da nossa existência. Fica para a posteridade. Então é muito bom, é muito legal. Gente, quem publica obras no Brasil, eu, por exemplo, publiquei aqui um Alguém Especial. Publiquei pela Tesauros Editora de Brasília. Esse meu livro aqui, Um Alguém Especial, ele tem 31 capítulos. Ele é um romance literário. Também classifico como uma novela, um livro de ficção, em 244 páginas. Uma linguagem bem acessível. Tem aqui comentários do Alexandre Varela. Alexandre Varela é pedagogo do Distrito Federal, grande amigo. Tem também aqui um comentário, uma das orelhas, de Antônio Carlos de Andrade. Ele é psicólogo. Antônio Carlos de Andrade foi dirigente do pessoal do Distrito Federal à época. Alexandre Varela está bem aqui na contracapa, em destaque, o comentário dele. Na outra orelha, eu também tenho um breve comentário de uma das revisoras, que é uma grande amiga minha, Lisane Arcelino Soares. Ela é redatora, revisora, graduada em letras, português, inglês e pós-graduada em linguística aplicada. Então, é bacana esses comentários, você que sonha em ser escritor, escritora, de ter, né, na verdade, um livro publicado. Esse meu livro, ele é formado por 31 capítulos, é um romance, são vários núcleos. Aqui atrás eu coloco uma pequena sinopse, ó, é importante a sinopse do livro, porque deixa o leitor mais ou menos sabendo o que está acontecendo. Começa a contar um pouco, para a pessoa já dar uma olhada na livraria, dar uma olhada, pô, bacana, legal, dá uma folhada, e ela se interessa. A propaganda, a sinopse é a alma do negócio. Bem legal. Então, se você tiver interesse, esse foi meu primeiro livro, em 2008, eu ainda não tinha 30 anos de idade. Aos 31 anos de idade, eu passei no concurso de Valparaíso de Goiás. Alguns anos depois, eu passei no meu concurso, fiquei por 10 anos de idade. Gente, falando sobre concurso público, quero falar diretamente às minhas colegas, os meus colegas professores que ainda não tiveram a felicidade de estar ingressando no serviço público enquanto efetivos. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante. Primeira coisa, fundamental. Professor, professora de contrato temporário, seja em prefeitura, seja na rede estadual, não são menos preparados do que aqueles que são efetivos nas escolas, que estão ali por concurso público. Isso não existe. Esse é o primeiro ponto. Vou começar aqui com a minha primeira aula para concurso público, sobre avaliação. E eu quero falar sobre avaliação escrita, sobre a prova escrita. Uma palestra em São José dos Campos. Eu participei de um prêmio aqui em Valparaíso de Goiás. Nós assistimos uma palestra com Cipriano Luquezzi, lá na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394/96, criada de 96, que foi promulgada no governo FHC em 96. Nós sabemos que a avaliação ela tem que ser cumulativa, tem que ser consensual, tem que ser processual, enfim. E tem as várias avaliações, né? Você tem que ter a diagnóstica, você tem que ter a avaliação final, enfim. A avaliação escrita, que é a prova,
ela não é a avaliação e não pode ser encarada nunca por nenhum profissional da educação como uma avaliação final, como uma avaliação que vai mensurar conhecimento de ninguém. Isso não existe, tá? Portanto, isso vale também para qualquer processo avaliativo no Brasil. Infelizmente, isso não acontece na prática. Nós ainda no Brasil nos apegamos com processos avaliativos de mensurar e de definir a vida das pessoas através de provas escritas. Isso é um absurdo. Isso é um atraso. E eu dizia isso nas minhas aulas de pedagogia o tempo inteiro. E continuo afirmando isso. No entanto, essa prática continua. E eu quero aqui começar os meus vídeos dizendo às minhas colegas, maciçamente, na grande maioria, colegas, sim, professoras, e uma pequena parte formada pelos meus colegas professores, que ainda não conseguiram entrar por concurso público no magistério público, que vocês são tão capazes, tão preparados, tão qualificados, tão competentes quanto aqueles que já estão com a tão sonhada estabilidade por meio de concurso público, por meio do acesso através da prova do concurso público. Por isso é um absurdo o tratamento desigual, diferenciado nas escolas. Eu acho um absurdo. Tem escola que separa até mesas na hora da coordenação, na hora do planejamento. Acreditem quem quiser, isso é uma realidade. Diferenciação de tratamento até na mesa, no planejamento. Olha, você é contratemporária, a sua mesa é aquela ali. Diferenciação de salários, até isso eu sou contra. Não é professor igual? Não tem a mesma formação? O correto era nem eu saber quem é o professor de contrato e quem não é. Todo mundo tinha que ser tratado igual, coordenar igual, planejar igual e o salário tem que ser igual. Mas então qual é a diferença, Wesley? É do plano de carreira, gente. A diferença é que o efetivo vai ter lá a sua estabilidade, vai ter algumas garantias do plano que, infelizmente, o professor contrato temporário ainda não tem, não vai ter. De resto, tudo deveria ser igual. Então, voltando do primeiro tema, prova. O que acontece na prática? Prova escrita, vamos imaginar. Vou dar um exemplo aqui para poder trazer para vocês, à luz do conhecimento, aquilo que o Cipriano Luquezzi comentou naquela palestra maravilhosa em São José dos Campos, quando eu tive a oportunidade de estar lá. Vamos imaginar duas alunas, por assim dizer. Eu tenho a Maria e a Joana. A Maria é uma aluna exemplar, perspicaz, dinâmica, inteligente, participativa, curiosa. E eu tenho a Joana, preguiçosa, desatenta, brincalhona, faltosa. Tenho essas duas alunas. E aí é marcado o momento da avaliação escrita. No dia da avaliação, a Maria, com dores de cabeça, teve uma briga com a mãe, presenciou, na verdade, vamos dizer assim, uma briga muito pesada entre os pais, a mãe com o pai, muito difícil, muito delicada, estava com uma dívida de um curso que ela não conseguiu pagar, então ela amanheceu com muita dor de cabeça, e vindo para a escola, o ônibus teve um problema, ela se atrasou, estava muito nervosa, então ela não chegou bem à escola. No momento da avaliação, ela não estava emocionalmente, psicologicamente, num estado favorável para aquela avaliação. Não fez uma boa prova. Já a Joana, por algum motivo específico,
ela consegue burlar o professor em sala de aula e consegue esconder as respostas. E ela faz a prova. No dia da entrega do resultado, o professor olha as notas e anuncia as provas. Entrega e anuncia. Ele se surpreende com a nota da Maria. Maria tira 6. Ou quase 6, 5, alguma coisa. A prova valia 10. Portanto, a média seria 5, é uma escola pública. E aí ele observa a nota da Joana. Não é comum a Joana tirar mais do que a média, 5, 5,5, 6. A Joana quase que gabarita tirando 9,5. O professor da Maria olharia e aquela pergunta de praxe. Maria, o que aconteceu? Professor que conhece o seu aluno, porque a avaliação escrita é um momento. A avaliação tem que ser feita continuamente, processualmente, cumulativamente, todos os dias. E a gente conhece nossos alunos todos os dias. Não é comum a Maria ter tirado aquela nota. O que aconteceu? Já no caso da Joana, o professor não vai tirar uma onda com a Joana. Não. Como ele conhece a Joana todos os dias, ainda que ele desconfie que teve algum processo fraudulento naquela nota, ele vai sempre levar em consideração o avanço do aluno. E vai dizer, Joana, parabéns! Você me surpreendeu. Continue sempre assim. E aí o Luquez, conversando com a gente lá na palestra, ele encerra dizendo assim, se eu tenho um aluno que tira 3 na primeira prova e tira 5 na segunda prova, 3 e 5, a média na escola pública é 5. Somando e dividindo, ele passou ou reprovou? Aí todo mundo ficou pensativo e falou, olha, ele reprovou. Aí o Luquez respondeu assim, reprovou porque nós estamos presos nesse sistema atrasado, que é o sistema de prova escrita. Nós ainda não compreendemos que a prova escrita ela é importante, gente, mas apenas como um dos mecanismos de avaliação. Nós precisamos da prova escrita, porque você vai avaliar a escrita, a leitura, as 4 operações, mas não pode ser o final, não pode mensurar o nosso conhecimento. Tem que ser apenas um dos mecanismos. Veja o que ele respondeu pra gente. Se o aluno tirou 3 na primeira, ele tirou 5 na segunda, ele está aprovado. Por quê? Desconsidera 3. E considera o seguinte, poxa, ele era 3. Ele passou para 5. Ele evoluiu. Mas o Brasil não te considera como ser humano, dotado de sonhos, dotado de expectativas, de frustrações, de tristezas, de anseios. O concurso público não vai mensurar isso. A prova escrita é só um momento. Professoras e professores de contrato temporário, vocês sabem pra caramba. Vocês têm muito conhecimento, vocês têm sonhos. Vocês são luzes. Vocês são maravilhosos. Mas o sistema capitalista cruel, que possui 20 mil vagas para professores. Então vocês, não é que vocês não passaram no concurso público. O concurso excluiu 19.900 vagas e promoveu só 100 pessoas. Não é 100 pessoas que foram aprovadas. Pensem assim, 19.900 foram excluídas do processo. Porque essas 19.900 que não entraram, elas não reprovaram. Elas foram excluídas. Porque prova escrita não avalia ninguém. Com isso eu encerro esse vídeo. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu vou dar continuidade aos nossos bate-papos. Vou estar sempre falando sobre livros, sobre o processo de construção, falando também um pouquinho, quando eu tiver oportunidade, sobre concurso público. E se você estiver gostando, deixa perguntas, comentários. Quem sabe aqui eu vou estar respondendo, tá bom? Valeu, gente. Café com livros.